Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de revisão de biologia aqui no canal PT. Me chamo Daniele Dias e hoje a gente está aqui para uma aula de revisão sobre o conteúdo de fotossíntese, que é o conteúdo ainda do nosso módulo 1. Já temos uma primeira aulinha aqui no canal, então se você perdeu, dá uma conferidinha aí, que é uma aula que está falando sobre a fase clara e a fase escura da fotossíntese. Hoje a gente vai ver um outro aspecto relacionado à fotossíntese, que são os fatores limitantes para que ela aconteça. A gente tem uma diversidade de fatores, tanto internos quanto externos, né? Internos são fatores que envolvem a fisiologia da planta, e os externos são fatores que estão no ambiente, né? E eles interferem nessa taxa de fotossíntese. Então a gente vai destrinchar um pouquinho cada um. Para começar, né? A gente vai falar quais são esses fatores internos e depois a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado os fatores externos. Começando pelos fatores internos. Os fatores internos são a quantidade de clorofila disponível para a planta. Então, quanto mais clorofila aquela planta ela tiver disponível, mais absorção da radiação luminosa aquela planta vai ter para utilizar na fotossíntese. Outro fator imprescindível, né, é a quantidade de enzimas. A gente viu lá que na fase escura a gente une, né, o gás carbônico a uma molécula chamada de ribulose bifosfato. E quem faz isso é uma enzima chamada de rubisco, que é a enzima mais abundante no mundo vegetal. Então, essa enzima, rubisco, quanto mais abundante ela estiver na planta, maior a capacidade da planta de realizar fotossíntese. Além disso, a gente tem também os fatores externos, né, que são externos à planta, que é o CO2, o gás carbônico, a luz e a temperatura. Esses fatores externos a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado agora. Vamos começar primeiro pelo fator primordial, que é o CO2. Vai aparecer para vocês aí na tela um gráficozinho que está mostrando a taxa de fotossíntese em relação à concentração de CO2, né? E nesse gráfico está mostrando quanto mais eu aumento a concentração de CO2, maior se torna a taxa de fotossíntese. Então vejam que essa linha azul, né, ela está subindo, significando que essa taxa de fotossíntese está aumentando, né, com correlação à taxa de CO2. Ela aumenta até um determinado momento. Depois de um determinado momento, essa taxa ela se torna estável, né, contínua. Por que isso acontece? Apesar de eu continuar aumentando a concentração de CO2, né, e assim aumentando a taxa de fotossíntese, chega um momento que a gente chama de ponto de saturação de CO2, que essa taxa ela estabiliza. E por que isso acontece? Porque a planta ela tem uma determinada quantidade de rubisco, de enzimas, né, lá que atua na fase escura. Quando chega um determinado momento que todas as enzimas elas estão ocupadas, né, elas já estão ali unindo o CO2 à ribulose bifosfato, essa taxa ela estabiliza. Não tem como a planta, né, trabalhar mais, pegar mais CO2 do que ela já está pegando, porque todas as enzimas que unem esse CO2 à ribulose fosfato, elas estão ocupadas. É por isso que a gente chega nesse ponto de saturação. Outro fator que é fundamental, né, para a fotossíntese, que a gente já viu lá na nossa fase clara. Então, a fase clara ela só ocorre na presença da luz, como a gente viu. Então, logo, né, a luz é um fator imprescindível, é um fator limitante também da fotossíntese. Nesse outro gráfico, muito parecido com o gráfico do CO2, né, a gente tem a taxa de fotossíntese no eixo Y e a intensidade luminosa no eixo X. Então, aí a gente está vendo a relação, né, a correlação entre esses dois fatores. Conforme eu aumento a intensidade luminosa aí no gráfico, vocês estão vendo que a taxa de fotossíntese ela está aumentando, né? Essa linha azul ela vai subindo.
quer dizer que essa taxa ela está maior, ela está aumentando. Chega um determinado momento, né? Essa taxa ela se estabiliza, parecido com o que ocorreu com o CO2, né? Por que isso acontece? Quem é que faz a absorção da radiação solar? A clorofila. Falei para vocês que quanto mais clorofila eu tenho disponível na planta, maior a absorção de radiação luminosa e, consequentemente, maior a taxa de fotossíntese. Só que chega um determinado momento que todas as clorofilas elas estão ocupadas, né, recebendo radiação solar. Então não tem mais clorofila disponível. Então não importa a quantidade de luz, né, de intensidade luminosa disponível ali para a planta, chega uma hora que a taxa de fotossíntese vai estabilizar, tá? Muito parecido com o que ocorre com o CO2. Só que no CO2, o ponto de saturação, né, é quando as enzimas estão todas ocupadas. E aqui com a intensidade luminosa, né, que a gente chama de ponto de saturação luminosa, ocorre quando todas as clorofilas elas já estão lá ocupadas. Vamos ver um pouquinho, né, mais sobre a luz, que é um fator muito importante. A luz, ela pode ser decomposta através de um prisma, que é o que vocês estão vendo aí na imagem, e assim a gente observa vários comprimentos de onda, que vai desde o vermelho até o azul, o lilás, passando aí por vários comprimentos de onda. Cada cor dessa, né, é um comprimento de onda diferente, tem uma potência ou energia diferente. E é importante a gente saber isso, porque os vegetais, eles absorvem um determinado comprimento de onda, eles absorvem melhor um determinado comprimento de onda. É o que a gente vai ver aqui agora. Apareceu aí na tela para vocês, né, mostrando o comprimento de onda que é ideal para a fotossíntese. A gente aí tem o comprimento de onda violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. No gráfico está mostrando a taxa de absorção pelas clorofilas que estão lá na planta, né, dessa radiação luminosa conforme o comprimento de onda. A gente tem a clorofila aí, A, que está sendo representada por essa linha rosa no gráfico, e a clorofila B pela linha azul. E aí está mostrando a absorção, né, o percentual de absorção pela clorofila dessa radiação luminosa conforme o comprimento de onda. A gente observa, né, nesse gráfico que o comprimento de onda que essas clorofilas mais absorvem começa do comprimento azul, né, e depois a gente tem uma absorção maior, um pico de absorção no comprimento vermelho. Migrando ali do violeta, né, para o azul, é onde mais tem absorção desse comprimento de onda, né, pela clorofila A e pela clorofila B. O outro pico de absorção é o comprimento vermelho, né, tem um pico ali mostrado pela linha. Então, né, recapitulando, as plantas elas absorvem melhor o comprimento de onda azul e o comprimento de onda vermelho. Fechando aí essa parte de luz, a gente tem outro fator que também interfere na fotossíntese, que é a temperatura. Vai aparecer um gráfico aí para vocês na tela, mostrando, né, como a temperatura ela influencia na taxa de fotossíntese. Então, no meu eixo Y, eu tenho a taxa de fotossíntese e no meu eixo X, eu tenho a temperatura, a intensidade da temperatura. Eu começo com uma taxa de temperatura baixa e vou aumentando. Conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a taxa de fotossíntese. E ela chega num pico ótimo, numa temperatura ótima. Até um determinado momento, passando aí dos 35, 36 graus, essa taxa de fotossíntese, ela começa a cair, né? O que é que isso quer dizer pra gente? Que a temperatura ela aumenta a taxa de fotossíntese até determinado grau. Depois disso, ela começa a cair, né? E por que isso acontece? Porque as enzimas, né, que trabalham na fotossíntese, ela tem uma temperatura ótima, que é a temperatura ideal para
ela trabalhar. Depois que ultrapassa-se essa temperatura, essa taxa de fotossíntese, ela começa, consequentemente, ela começa a cair. Então, são esses, né, os 3 fatores limitantes que é importante a gente conhecer. É o CO2, a luz e a temperatura. Vou mostrar para vocês agora um gráficozinho sobre a relação entre a fotossíntese e a respiração celular da planta. O gráficozinho está aparecendo para vocês aí na tela agora. Ele está mostrando essa relação, né? E com isso está mostrando também como a intensidade luminosa ela interfere ou não nesses processos, tá? No meu eixo Y tem uma taxa do processo metabólico, tanto da fotossíntese como da respiração, e no meu eixo X está mostrando a intensidade luminosa. Observem que à medida que eu aumento a intensidade luminosa, a fotossíntese, representada aí por essa linha azul, ela vai aumentando, né? A gente viu que a luz ela é um fator que interfere na fotossíntese. E a gente já viu, né, esse gráfico mostrando a conexão entre a taxa de fotossíntese e a taxa de intensidade luminosa. E está ocorrendo a mesma coisa nesse gráfico. Ela vai aumentando, né, conforme eu aumento a intensidade luminosa até um determinado momento. E aí a fotossíntese, taxa de fotossíntese, ela se estabiliza. Notem que a respiração celular, que é um processo também realizado pelos vegetais, ela continua, ela se mantém constante, né? Ela não sofre alteração em relação à intensidade luminosa. Isso diz que, independente da radiação solar, independente da intensidade luminosa, a respiração celular ela não é alterada. Quer dizer que ela não precisa, né, de luz para acontecer. A gente tem também um ponto que a gente chama de ponto de compensação fotótico, que é esse ponto circulado aí por esse círculo preto. Nesse ponto, significa que a taxa de respiração celular e a taxa de fotossíntese, elas estão iguais, né? Por que isso acontece? Quando eu tenho essas duas taxas iguais, quer dizer que tudo que eu estou produzindo na fotossíntese está sendo consumido na respiração celular. E os gases também, né, que estão sendo produzidos pela respiração celular, estão sendo consumidos na fotossíntese. E aí a gente chega nesse ponto de compensação fotótico. Isso não é interessante para a planta. O ideal é que sempre seja maior a taxa de fotossíntese do que a taxa de respiração. Porque quando a taxa de fotossíntese é maior, a planta ela tem um crescimento maior. Vamos finalizar por aqui, né? Destrinchando aí esses fatores externos, né? Estudando um pouquinho de como eles influenciam aí na taxa de fotossíntese. E agora a gente vai responder umas questãozinhas, só para colocar aí esse conhecimento que a gente aprendeu em prática e finalizar nossa aula de revisão. Vai aparecer aí na tela uma primeira questão, né, que é de um vestibular de São Paulo. A questão está mostrando uma reação metabólica, duas reações metabólicas na verdade, né? No eixo Y tem a velocidade da reação e no eixo X, né, a intensidade luminosa. E aí vem o enunciado, né? O gráfico mostra as variações das velocidades de dois processos, A e B, que ocorrem nos vegetais. Assinale a alternativa correta. Letra A e B só se verificam na presença de luz. Letra B. A luz é o único fator que interfere na realização de A. Letra C. B pode ocorrer na ausência de luz. Letra D. Aumentando a intensidade luminosa, a velocidade do processo A também aumenta indefinidamente. Letra E. Diminuindo a intensidade luminosa, a velocidade do processo B também diminui. Então, vamos destrinchar aí um pouquinho essa questão, né? Compreender a questão. O primeiro item para a gente observar direitinho é o gráfico, né? No gráfico está mostrando dois processos metabólicos, eles estão ali relacionados. E a primeira coisa que a gente tem que saber, né?
quais são esses processos metabólicos. O enunciado abaixo já está dizendo que esses processos metabólicos eles ocorrem nos vegetais, né? E para descobrir, né, esses dois processos, a gente já tem uma dica, né, que está dizendo que são realizados por plantas, né? De cara, né, a gente já vê também que tem um fator ali que é a intensidade luminosa, e a gente sabe que um processo que precisa de intensidade luminosa nas plantas, né, que precisa de luz, é a fotossíntese. Então, de cara, já dá para saber que é a fotossíntese. Estudando também, né, a gente já sabe que o fator B é a respiração. Como a gente viu nos gráficos anteriores, a respiração ela não é dependente da intensidade luminosa. Já a fotossíntese sim, né? Tá mostrando a fotossíntese ali, a taxa de fotossíntese aumentando conforme a intensidade luminosa, conforme a concentração de luz, a disponibilidade de luz que tem ali para a planta. Então, sabendo disso, eu venho para as alternativas. A letra A diz, né, que o processo A e o processo B só se verificam na presença de luz. A gente viu que a respiração ela não precisa da radiação solar para acontecer. Então, a letra A está incorreta. Letra B. A luz é o único fator que interfere na realização de A, né? A é a fotossíntese. A gente já viu, né, que eu tenho outros fatores que interferem na fotossíntese, como o CO2 e a temperatura. Então, letra B também é incorreta. Letra C. B pode ocorrer na ausência de luz, né? Quem é o processo B? É a respiração. Então, a gente já viu, né, que realmente a respiração pode ocorrer na ausência de luz. Então, a letra C é a letra correta. E a letra D, né, está dizendo, aumentando a intensidade luminosa, a velocidade do processo A também aumenta indefinidamente. A fotossíntese é sim independente de radiação luminosa, e a gente viu que a taxa de fotossíntese, né, aumenta conforme a radiação luminosa, mas a gente também viu, né, que isso é até um determinado momento, né? Depois que todas as clorofilas ali elas estão ocupadas, a taxa de fotossíntese ela se estabiliza. Então, ela não aumenta indefinidamente. Então, a questão D está incorreta também. A letra E, diminuindo a intensidade luminosa, a velocidade do processo B também diminui, né? A gente já viu também que a respiração ela não se altera conforme a intensidade luminosa. Então, é isso, gente. Fechando aí nossa revisão aí de fotossíntese com os fatores limitantes. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí no vídeo e até uma próxima aula.